E eu quero falar hoje sobre um caráter moldado pela palavra de Deus. O que significa o caráter? Segundo o dicionário Aurélio, caráter é o conjunto de qualidades boas ou más de um indivíduo e que lhe determinam a conduta e a concepção moral. Isto é, o indivíduo que tem boas qualidades, ele também forma um bom caráter. Um indivíduo que tem uma boa conduta, ele forma um bom caráter. Mas o indivíduo que tem más qualidades ou uma má conduta, ele também forma um mau caráter. O caráter é a característica responsável pela ação e também pela reação e a expressão máxima da personalidade humana. Através do caráter nós mostramos quem nós somos. Através do caráter nós mostramos a verdade daquilo que somos. E o caráter tem a ver com os princípios que recebemos desde a nossa infância, os valores que recebemos dos nossos pais. O caráter cristão, ele é moldado pelos princípios e valores da palavra de Deus. E como ela mesmo diz que os céus e a terra vão passar, os impérios vão passar, os poderosos vão passar, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. E Deus precisa de homens e mulheres que estejam comprometidos com a palavra de Deus, comprometidos com a verdade que liberta. Como diz a própria palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus precisa de homens e mulheres que o seu caráter, que os seus valores, que a sua dignidade seja moldada pelos valores eternos da palavra de Deus. Deus precisa de homens e mulheres que não se vendam por dinheiro, mas que mantenham os princípios bíblicos como verdade suprema em seus corações. Jesus, em seu ministério, ele sempre esteve disponível para as pessoas, para os cegos, para as prostitutas, para os aleijados, para os publicanos e ladrões. Jesus sempre esteve disponível, porque ele veio para mostrar às pessoas os verdadeiros valores do caráter cristão. Deus precisa de homens e mulheres que ponham a honra acima do dinheiro. A Bíblia diz que nós devemos amar o Senhor, nosso Deus, acima de todas as coisas, de toda a alma, de todo o coração, de todo entendimento, e honrar ao Senhor com tudo que somos e temos. E os verdadeiros cristãos são aqueles que coloquem a honra acima do lucro fácil, acima das ofertas que o mundo oferece. Deus precisa de homens e mulheres que sejam honestos nas pequenas e nas grandes coisas. Porque aquele que não é honesto nas coisas pequenas, também não será honesto nas coisas grandes. Aquele que não é honesto diante de Deus, quando ele ganha um salário, ele também não será honesto e não será fiel quando ele ganhar 10 ou 20 salários. Deus precisa de homens e mulheres que sejam honestos e fiéis nas pequenas e nas grandes coisas. Deus precisa de homens e mulheres que vivam a plenitude de Cristo, que não vivam apenas uma religião ou uma religiosidade fantasiosa, mas que vivam a essência do cristianismo, que é Cristo, que se pareçam com Cristo, que reflitam Cristo, que deixem Cristo brilhar em suas vidas. E eu quero dizer uma coisa, eu quero que vocês nunca esqueçam disso. Ou a palavra de Deus nos faz evitar o pecado, ou o pecado nos fará evitar a palavra de Deus. Ou uma coisa ou outra. Ou nós buscamos a palavra de Deus como a essência da nossa vida e vivemos essa palavra e nos sujeitamos a essa palavra e evitamos o pecado e buscamos uma vida de santidade, ou o pecado nos fará distanciar da verdade de Deus. A palavra de Deus é a única verdade que pode mudar o caráter daqueles que caminham no caminho do engano e da escuridão. Ali na Cracolândia, em São Paulo, pessoas que estavam totalmente com a vida destruídas ali, por causa do crack, das drogas e com a vida totalmente arrasadas. Mas quando aquelas pessoas ouviram a palavra de Deus, hoje nós temos missionários anunciando a verdade, que saíram dali, porque suas vidas foram transformadas pela palavra de Deus. Vidas que alcançaram dignidade, porque a palavra de Deus restaura. A palavra de Deus muda o caráter das pessoas.
A palavra de Deus traz ao coração da pessoa valores morais e espirituais que farão ele viver uma nova vida. E pessoas que são comprometidas com a palavra de Deus, elas influenciam o mundo com suas vidas transformadas. E o nosso caráter cristão não tem outra razão de ser, a não ser refletir a gloriosa luz de Cristo para o mundo. E essa ilustração conta sobre um nativo da Nova Guiné. E nessa tribo, o chefe da tribo recebeu o antropólogo que foi visitar aquela tribo. E quando o antropólogo chega, o chefe daquela tribo estava sentado lendo a Bíblia. E quando aquele antropólogo ateu viu aquele chefe da tribo lendo a Bíblia, o antropólogo perguntou para aquele chefe e disse assim: sua vida sem Jesus não seria melhor? E o chefe da tribo disse não. E o antropólogo continuou perguntando e disse: por que a sua vida sem Jesus não seria melhor? E o chefe respondeu e ele disse: porque se eu não conhecesse a Jesus, e se eu não conhecesse a palavra de Deus, eu esmagaria a sua cabeça naquelas pedras e depois o jantaria. E aquele antropólogo não teve mais o que falar, porque Jesus transformou a vida daquela tribo, daquele homem. Agora o seu caráter estava moldado pela palavra de Deus. A palavra de Deus transforma canibais, transforma drogados, transforma prostitutas, transforma criminosos. Não existe nada que a palavra de Deus não possa transformar, porque o evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. Diante dessas palavras, eu quero nessa noite, em nome de Jesus, desafiar você a firmar um compromisso diante de Deus nessa noite. Um compromisso na certeza de que esta é a decisão que mudará definitivamente a história da sua vida. Você deseja nessa noite assumir o compromisso de ter Jesus como Senhor soberano em seu coração e ter seu caráter moldado por esta palavra da verdade. Eu queria convidar você a fazer isso. Pai, em nome de Jesus, nós glorificamos a Ti, Senhor, pela Tua palavra, porque ela é tão poderosa, Senhor, que nos alcançou e que nos transformou e que continua operando esta obra em nossas vidas a cada dia. Pai, nós dependemos da Tua palavra. Pai, nós necessitamos da Tua palavra. Ó Deus, que a Tua palavra seja a essência da nossa vida cristã e que tudo que fizermos, ó Pai, em todas as áreas da nossa vida, sejam pautadas pelos valores da Tua palavra. Que Cristo seja glorificado, que Cristo seja conhecido através das nossas vidas, e que Teu Espírito Santo esteja nos guiando na verdade, para que vivamos a verdade, para que a luz do Senhor venha a ser refletida no coração de todos aqueles que ainda caminham nas trevas. Pai, vem encher as nossas vidas com a Tua santa e gloriosa presença. Pai, vem usar as nossas vidas como instrumento de transformação neste mundo, para levar esperança aos desesperançados, para levar vida para aqueles que caminham no caminho de morte, para levar paz para aqueles que vivem em conflitos, para levar salvação para aqueles que estão caminhando para a perdição. Pai, glorifica o Teu nome na vida de cada pessoa que está aqui e de cada pessoa que está nos ouvindo nesta hora, onde quer que seja. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.